Esse estudo aqui, ele analisa a permeabilidade do intestino. Ele aprofunda um pouco aquela questão que eu falei em vídeos anteriores, acerca do eixo intestino-cérebro, que na descrição aqui vai estar passando o link desse outro vídeo, né, que eu introduzo esse tema. Olha só, o que tem a ver permeabilidade do intestino com ansiedade, com dor, com depressão? Tem tudo a ver. Lembra que eu falei que bactérias do intestino, a microbiota intestinal, que são esse conjunto de bactérias que habitam normalmente o nosso intestino, ajudam no funcionamento do intestino e de outros órgãos. Ajudam a modular risco de ansiedade, depressão, dor crônica, fibromialgia, entre outras doenças. Então, nesse estudo, ele verificou o seguinte: a permeabilidade desse intestino, ele é um pilar fundamental na qualidade do tratamento de ansiedade e dor crônica. A qualidade dessa microbiota intestinal, o tipo de bactérias que estão no intestino, influencia no funcionamento imunológico. Olha que interessante. O funcionamento do nosso sistema imune, do nosso sistema de defesa do corpo, ele está relacionado com a qualidade das bactérias que nós temos no nosso intestino. E esses dois estão relacionados diretamente com a permeabilidade. O que é o intestino hiperpermeável? É uma situação em que existe um acúmulo, veja bem, um aumento em proteínas que aumentam a permeabilidade, ou seja, o intestino fica vazado, ele fica mais permeável, ele vazado mesmo, ele permite entrar substâncias que ele não deveria permitir entrar. A permeabilidade normal do nosso intestino, ela é seletiva, altamente seletiva. Ela deixa entrar no intestino, absorver as substâncias importantes, né? Macro, micronutrientes, zinco, ferro, selênio, magnésio, cálcio, vitaminas, proteínas, aminoácidos. Então, ele permite isso, que são importantes para o nosso corpo. Agora, ele não permite, em condições normais, entrar, por exemplo, bactérias, fungos, entrar toxinas, entrar metais pesados. Ele não permite, ele tem essa barreira. No entanto, no intestino hiperpermeável, essa permeabilidade está aumentada, ou seja, o intestino fica vazado, ele fica aberto e permite absorver substâncias nocivas. E o acúmulo dessas substâncias nocivas, quando entra no corpo, pode gerar adoecimento, por exemplo, ansiedade, dor crônica, depressão, doenças neurodegenerativas, fibromialgia. Então veja como analisar a permeabilidade intestinal é uma forma fundamental, é um mecanismo, né? É uma informação fundamental se eu quero fazer um tratamento realmente de qualidade, né? Se eu não quero ficar apenas tacando remédio controlado para um sintoma. Então, quando a pessoa tem uma ansiedade, por exemplo, e vai tomar um antidepressivo com função ansiolítica, né, para diminuir a ansiedade, está tratando o sintoma. Mas qual é a causa dessa ansiedade? A causa dessa ansiedade, muitas vezes, é um acúmulo de glutamato no cérebro, provocando um efeito chamado excitotoxicidade cerebral. É como se fosse uma toxicidade no cérebro, o cérebro fica intoxicado de glutamato. E sabe por que isso acontece com muita frequência? Porque o eixo intestino-cérebro está disfuncional. E esse eixo intestino-cérebro está disfuncional por conta da microbiota intestinal que está alterada, por conta da permeabilidade intestinal que está aumentada e por conta de uma disfunção do sistema imune intestinal. Isso faz com que substâncias inflamatórias entrem no sangue, entrem no cérebro e aumente a produção de glutamato no cérebro. E aí o cérebro fica como se fosse hiperexcitado. Sabe, pensa fogos de artifício. Você, de um ponto central, você solta vários, um feixe de fogos, né? Então o cérebro fica hiperexcitado, ele fica pipocando. Como ele fica pipocando, a pessoa fica sempre acelerada, mas tem dificuldade de focar, concentrar, né? A concentração diminui, a pessoa fica ansiosa. Essa ansiedade pode se manifestar na forma de toque, de crise de pânico, uma ansiedade generalizada, uma fobia. Às vezes, essa toxicidade de glutamato se manifesta na forma de dor crônica. Às vezes, fibromialgia, às vezes, depressão. Então, a forma de se manifestar varia de pessoa para pessoa, depende da genética de cada um também. Mas eu acho que essa informação aqui, eu trouxe isso para vocês entenderem o seguinte: quem sofre de ansiedade, depressão, dor crônica ou alguma doença neurodegenerativa, não fique satisfeito apenas em tomar um remédio controlado para o sintoma. Não fique aí. Investigue mais. Investigue o eixo intestino-cérebro. Converse com seu médico. Converse com o profissional de saúde que te acompanha. Investigue a permeabilidade intestinal, porque isso permite um tratamento mais eficiente.